Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, eu sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E já vou começar aqui com uma frase que eu tenho certeza absoluta, que algum dia na sua vida você disse, deixa que eu procuro. Em algum momento, na sua casa, nos amigos. Agora imagine uma pessoa que cria um negócio extremamente lucrativo, rentável e resolveu um problema gigante hoje da sociedade para quem trabalha com autopeças. Bom, eu vou passar a bola para ele, que o currículo dele é muito grande, mas eu vou deixar ele se apresentar. Emerson, meu querido, muito obrigado pela sua presença, estou muito feliz e, cara, eu estou muito empolgado em conhecer a sua história, entender que visão é essa que você teve e eu vou extrair o máximo para levar para o nosso público. Vou passar a bola para você, se apresente para a gente. Que bom. Meu nome é Emerson, tenho 51 anos, sou empresário de um ramo totalmente diferente daquilo que foi criado, da plataforma que foi criada, com muita dificuldade, muitas situações colocadas por empresários, por condições na época que foi criada, que ela surgiu na pandemia. Sim. Então foi uma luta, mas graças a Deus hoje ela está aí vencendo e sendo uma coisa que tem trago tanto para o cliente como para o fornecedor uma nova forma de procura de peças e serviços automotivos. Ô Emerson, cara, como eu posso te dizer isso? Uma das missões do Engrena é justamente entender a essência do empreendedor e do empresário. E o negócio que você tem hoje, a sua ideia e o que você enfrentou e está colhendo essas glórias, eu quero, assim, pegar o máximo das informações, que claro, né, isso aqui não é um podcast, é uma aula, mas me diz uma coisa, hoje, esse cara empresário que você é, visionário, você sempre teve essa visão estratégica desde criança, adolescente, ou você aprendeu isso com a vida? Eu tive boas escolas. No ramo que eu trabalho, no ramo que eu sou especialista hoje, eu passei por uma escola japonesa, onde me deu... trabalhei numa empresa japonesa durante 4 anos e meio, e me deu umas ideias de planejamento muito boas. E depois que eu saí dessa empresa, eu fui para uma escola italiana, fui para uma empresa italiana, trabalhei lá 4 anos e meio, onde são ideias totalmente diferentes, mas que acabam encontrando no meio. E aí isso me deu assim, boas ideias, boas formas de trabalhar, formas de planejamento e de controle de tudo, né? O japonês ele planeja tudo. Sim. E tudo dele é planejado. E o italiano, ele documenta tudo. Que legal. Tudo italiano é documentado. Então, eu peguei essas ideias de planejar e documentar. Né? Então, eu trabalho ali no meio, onde eu planejo tudo que eu vou fazer na minha vida. Sim. Faço todo o projeto, todo o processo e documento tudo isso. Justamente para que essa ideia e esse trabalho não fique só comigo, né? Eu tenho tudo documentado, tudo que eu faço, eu documento muito bem e o cliente acaba gostando dessas ideias e comprando a ideia também de ser muito bem planejado, todo projeto ser muito bem planejado e ser muito bem documentado. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta aqui de milhões. Você teve acesso a uma cultura japonesa? E uma cultura italiana. De repente, Emerson no Brasil com uma cultura completamente diferente. Verdade. Como que foi esse choque para você de ter acesso a algo que nós estamos muito atrasados? Como que foi isso para você? Bom, na verdade foi uma situação particular. Né? Em 2009 eu adquiri um veículo e quando eu fui comprar esse veículo, eu cheguei para o vendedor, olhei, gostei muito do carro. Eu cheguei para o vendedor falou assim, olha, e aí, gostou do carro? Eu falei, gostei, mas tem um problema. Essa marca, ela tira o carro de linha do nada. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, esse é o carro que mais vende dessa marca. Você acha que eles vão tirar de linha assim, do nada, o carro que mais vende hoje? E acabei comprando. Comprei esse carro em 2009, em 2010 ele saiu de linha. A profecia aconteceu. Né? Aí a partir daí não era um carro que era popular,
A partir daí começou. A partir de 2011, toda vez que eu precisava de uma peça para esse carro, era um martírio conseguir, sabe? Ligava para um, ligava para outro, e aí um fala, cara, não tenho. Aí você pergunta, você consegue me indicar alguém que possa ter essa peça, que possa me ajudar? Ah, liga para fulano. Aí você liga, o carro também não tem, liga para outro, e você acaba perdendo muito tempo. E muitas vezes o meu carro estava parado na oficina, aguardando a peça e não encontrava. E isso quando encontrava na concessionária, que o cara virava e falava assim que, 15 dias para chegar. Eu não tinha condição de ter outro carro, né? E eu ficava naquela. E aí foi a partir daí que eu comecei a pensar, será que é realmente assim? Eu que preciso dessa peça, eu que tenho que encontrar quem que tem essa peça? E todas as plataformas que existiam de pesquisa, você só conseguia encontrar a peça se ele tivesse anunciado a peça, né? E a loja especializada, por mais que ela seja especializada numa marca, num segmento, ela não consegue manter em estoque todas as peças daquela marca ou todas as peças daquele segmento. Imagina uma loja de peças usadas, um ferro velho, por exemplo. O cara hoje, ele tem... Eu cheguei a perguntar a alguns empresários, o cara tem 200 mil peças dentro da loja dele, do estoque dele. Aí ele chega e eles são muito claros. Ele fala assim, olha, eu só anuncio aquilo que gira rápido. Então o que gira rápido é interessante eu anunciar. Eu não vou anunciar o que não gira. E esses caras é que eram difícil achar. Né? O cara tinha a peça, mas você tinha que descobri-lo. Né? E aí eu pensei, caramba, e se eu conseguisse entregar alguma coisa para esse cara, que toda vez que tivesse alguém necessitando de uma peça, eu mandava para ele, falava, tem alguém procurando uma peça no seu segmento, você tem? Sensacional. E se o cara virasse e falasse assim, eu tenho, e aí eu pego o contato dele e mando para o cliente e falo, achei sua peça. Sensacional. Então, em cima disso, eu fui, a partir de 2011, isso vinha na minha cabeça, como fazer, e é aquilo que eu te falei. Eu comecei a planejar tudo, sabe? E ia documentando, como que tem que ser, o que tem que ser. E aí você vai e volta várias vezes, né? Tudo começou, a ideia começou eu vou achar quem tem, eu negocio com o cliente fala, não, ok, achei o melhor preço, eu compro a peça, passo para ele, revendo e lucro em cima disso. Sensacional. Só que aí você começava a pensar, autopeças tem um grande problema. Às vezes um carro de um mesmo ano, de uma mesma marca, o mesmo modelo, ele tem 3 ou 4 peças diferentes para um mesmo lugar. Então, por exemplo, uma engrenagem de um câmbio, ele muda 1 milímetro de um mês a cada 4 meses. Uau! E aí ele muda a peça. E aí eu falo assim, o cara vai me falar o ano. Aí eu compro a peça. Chega lá nele, a peça está errada. Eu vou ter que fazer uma nota de devolução e devolvo para ele. E esse frete de vai e volta. Não vale a pena. Muito né? Então, e aí eu ia, voltava. Quando foi 2020 que surgiu a pandemia, eu tenho um grande amigo, um irmão mesmo, que é um policial civil, e estava na pandemia. Ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, nada, estou em casa à toa, trabalhando de casa, porque o cliente não quer que eu vou lá. Aí ele falou, cara, vamos tomar uma cerveja? Eu falei assim, na onde, cara? Não tem lugar. Eu falei, não, vem aqui para casa, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, então beleza. Aí fui para casa dele. E começamos a beber e tal. Do nada ele virou para mim e falou assim, não, estou precisando de mais uma peça do meu carro e não encontro porque as lojas estão todas fechadas. Aí eu comecei a contar para ele a história. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia assim, pensei em fazer alguma coisa que fosse diferente, que o fornecedor ele não precisa anunciar a peça. Eu pensei em criar uma plataforma onde ele coloca só o segmento, a marca que ele trabalha, e se é nova, se é usada. E aí toda vez que houver uma pesquisa, eu mando para ele, se atende o segmento dele, eu mando para ele e pergunto, olha, o João está procurando essa peça para esse carro, para esse ano, você tem? Ele que é conhecedor, ele vai saber se a peça, qual que é a peça, qual que é a peça exata que atende aquele cliente. Sim. Se ele tiver, ele responde, eu tenho. E aí eu mando essa mensagem para esse cliente. Quando eu falei isso, a gente já estava com umas cervejas na cabeça. Falei, cara, tá na pandemia, você tem que lançar isso agora.
você tem que lançar agora, as lojas estão todas fechadas, e ele começou a ligar para amigos deles, que são fornecedores de autopeças, conhecidos dele. E olha só que interessante, engreneiros, mais um convidado aqui conversando comigo. Você não tem noção o tanto que eu estou feliz de escutar isso, porque você acaba de nos ensinar mais uma vez que, para se ter uma grande ideia que se transforma numa grande empresa, não adianta você somente pensar, você tem que colocar em prática. E outra coisa, o Emerson, ele viu uma necessidade, uma deficiência, juntou aquilo, associando, entregando uma solução. Isso é sensacional, mas aí eu também preciso te perguntar isso daqui, senão eu nem vou para casa, tá? Senão o Chiquinho vai ter que dobrar nossa hora aqui e não vamos ficar até meia-noite. Eu, com 9 anos, eu tava jogando bolinha de gude na rua e jogando pedra na manga. E com 9 anos, um passarinho me falou que você já trabalhava. Conta pra gente isso daí, porque perdeu uma infância, não sei se você perdeu, mas ter uma responsabilidade de emprego com 9 anos não é pra todo mundo. Conta pra gente essa parte. Eu perdi meu pai muito cedo, então assim, acabou que sendo uma obrigação ajudar a minha mãe e ajudar nos meus estudos também, porque ela não tinha condição, somos 5 irmãos, e com muita dificuldade. Então, eu fui para o trabalho muito cedo. Eu comecei a trabalhar numa loja elétrica, numa autoelétrica, com 9 anos de idade, ajudante de eletricista. E a partir daí, eu mesmo bancava meus estudos e trabalhava e estudava. Minha vida inteira eu trabalhei e estudei. Banquei meus estudos desde de criança. Uau! E foi com muita garra, com muita luta, né, correndo sempre atrás daquilo que eu precisava. Então, aos 9 anos, eu não posso falar que eu perdi a infância, mas eu soube dividir a minha infância com trabalho também, e acabava deixando para brincar aos finais de semana, onde que tinha um pouco mais de tempo para isso. Emerson, hoje você tem 2 filhos maravilhosos, que é de uma geração completamente diferente da nossa, e você como pai, e você teve uma infância, obviamente os seus filhos não têm a mesma infância que você, mas quando você conversa com eles, você percebe assim, cara, na minha época não era assim, era tão diferente. Você fica pegando essas viagens de vez em quando? Eu te pergunto que o meu tem 10 anos. E eu falo assim, gente do céu, como que o Miguel sabe isso com 10 anos? Como que é pra você uma geração mais nova e com tudo que hoje proporciona, né, pra ter desde tecnologia, informação e com a sua época? Pra você ter uma ideia, quem me ensinou a mexer em smartphone foi minha filha. Minha filha tinha 12 anos de idade na época, hoje ela tá mais velha um pouco, tá com 26. Mas com 12 anos, quando começou a lançar smartphone, que eu peguei o primeiro smartphone e falei, não faço a mínima ideia do que eu faço com isso aqui. E aí foi que ela foi me ensinar o que era um smartphone, como funcionava, como trabalhava. Então, assim, são ideias totalmente diferentes, cabeças totalmente diferentes, né? Onde eles acham muito legal, eles me têm hoje como uma ideia de vida, inclusive. Gostam muito da minha história, mas são gerações diferentes, e a gente tem que acabar respeitando, tem que entender que não é a mesma coisa, né? Eu vejo muito, inclusive amigos falavam assim, eu não quero que meus filhos tenham a mesma dificuldade que eu tive. Eu não quero que eles tenham a mesma dificuldade, mas eu também não quero que eles tenham muita facilidade, sim. Né? Porque eles precisam entender que a vida é difícil, sim, que a vida vai ter percalços, vai ter dificuldades, e eles têm que saber enfrentar essas dificuldades. Então, eu falo muito com meus filhos, olha, eu acho que a obrigação de pai que eu tenho é te dar estudo, o resto você corre atrás. Legal. Eu te dou estudo, mas o seu emprego, você vai correr atrás disso, enquanto você estiver estudando, os estudos são por minha conta. Eu sei como é difícil, né, porque eu não tive um pai para isso, mas isso você pode deixar para minha conta. Agora o restante corre atrás para que você tenha alguma coisa na vida. Você já trabalhou em empresas, e eu gostaria de voltar numa linha do tempo da sua vida que eu acho que é um momento muito especial para quem toma a decisão. Emerson, você lembra qual que foi o exato momento? Aconteceu uma situação, foi alguma coisa que você estava trabalhando para as pessoas e falou assim, chega, não vou trabalhar mais, eu vou ter o meu negócio.
Você lembra do exato momento? Se sim, como que foi e o que que aconteceu que você tomou a decisão de não trabalhar para as pessoas e de fato entrar no mundo do empreendedorismo? Eu lembro, sim. Foi uma decisão difícil. Na época minha esposa estava grávida, inclusive. E surgiu uma oportunidade, mas foi assim, eu trabalhava numa empresa que era uma prestadora de serviço e numa reunião num sábado, a gente conseguiu reverter uma situação muito difícil num cliente. E numa reunião no sábado, depois de tudo revertido, que o cliente virou, cara, agora sim, o sistema tá ótimo, tá do jeito que eu queria. E aí essa empresa foi fazer uma reunião no sábado e deu os parabéns pro comercial. Sabe, virou e falou assim, eu quero agradecer aqui a nossa área comercial que conseguiu reverter o cliente. E aquilo foi, caramba, eu tô fazendo o que aqui? Sabe, e aí, assim, isso foi no sábado, na segunda-feira eu tava nesse cliente, e aí ele perguntou, como é que foi a reunião? Aí eu falei, eu vou te ser muito sincero, foi uma reunião muito chata, que deu os parabéns pro comercial, aí o cara virou pra mim, o empresário virou pra mim e falou, por que você não monta a sua empresa? Olha que legal, cara. Sabe, eu saí com isso da cabeça, eu falei assim, cara, não é que ele tem razão, né? E aí eu fui conversar com outros amigos meus que eles viraram e falaram, cara, eu tô pensando a mesma coisa. E aí nós juntamos 4 amigos, 4 profissionais de áreas diferentes, mas do mesmo segmento. Eu sou da área de materiais, nós pegamos um cara que era da área de finanças, um cara que era da área de fiscal, e aí falou assim, vamos abraçar a ideia e vamos montar uma empresa pra gente? Aí todo mundo falou assim, mas é loucura, como que a gente vai fazer? E aí a gente começou, falou assim, cara, vamos tentar. Vamos tentar. E quando os empresários descobriram que a gente tinha montado a empresa, eles começaram a vir atrás da gente. Olha que legal. Então, assim, lá se vão 18 anos. Uau. Nós fizemos 18 anos esse ano. Somos uma empresa muito respeitada no mercado, no segmento que a gente trabalha. Somos considerados os melhores profissionais hoje do mercado, do ramo. E foi com muito custo, né? Para montar essa credibilidade, com muito respeito ao cliente também. A gente respeita muito os nossos clientes, e justamente por causa disso, porque você construir uma história é muito difícil. É muito difícil. Mas destruir ela é muito rápido. Então, a gente não faz propaganda da nossa empresa. A gente fala assim, olha, deixa que os nossos clientes nos vendam. Né? Então, a gente é dessa forma. Hoje a gente é uma empresa que a gente não faz propaganda dela, e só vai naqueles clientes que é indicação. Então, o cliente nos indica, né, os empresários conversam muito, e aí eles viram e falam, eu estou com dificuldade nessa parte e tal. Eu falo, olha, quem resolveu o problema para mim foi essa empresa, chama eles, vou te dar o contato. E aí, isso a gente já chega de uma outra forma, a gente já chega com indicação, o cliente já te vê de forma diferente, né, que é diferente quando você vai oferecer um serviço para ele. Ele vira e fala, principalmente o mineiro, né? O mineiro é muito desconfiado. Nossa, demais. Então, é uma grande dificuldade quando você vai ofertar alguma coisa. Veja isso, deixa que eu procuro. Sim. E aí, na época, a gente colocou isso, falando, não vamos ofertar, vamos esperar o cliente vir atrás. E deu muito certo, graças a Deus está dando muito certo. E a gente é muito respeitado no mercado, inclusive pela dona da empresa, pela detentora da marca, né? Ela nos respeita muito porque sabe que a gente traz muito valor a ela. A gente consegue resolver muitos problemas que profissionais dela não conseguem. E aí ela nos respeita por isso. A propaganda é a alma do negócio, né? Incrivelmente, na minha empresa de consultoria, aconteceu até recentemente uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu trabalho numa área muito específica dentro da empresa, que é a área comercial. Empresa que não vende quebra, e não é novidade para ninguém. Hoje é segunda-feira, quarta-feira passada eu recebi um Pix do nada no meu telefone. Aí eu assustei, né? Falei assim, pô, alguém errou, não tava esperando receber nada, os pagamentos tudo certinho. 5 minutos depois meu telefone toca. Senhor Rony? Pois não? Que é o Gabriel? Ô Gabriel, tudo bem? Cara, é o seguinte, o doutor te indicou, eu já quis reservar minha vaga, já fez o Pix aí pra você, ele me passou e tal, quando você pode começar? Eu falei, como assim, cara? Do nada. E através de indicação, queria até te parabenizar isso me mostra que você está num nível de excelência, de comprometimento, responsabilidade, credibilidade. Eu gosto de falar isso muito,
Ô Emerson, porque hoje é muito pelo que você tem, não pelo que você é. Sim. Então, quando você consegue transmitir para um público, para o seu cliente, a essência da sua empresa, qual que é o real motivo, não é enxergar o seu cliente como um número, isso te leva a um nível de excelência. Com certeza. Parabéns, cara, por ter isso claro, dá para sentir essa transparência em você. Agora, me diz uma coisa, quando você tomou a decisão de empreender, na sua primeira semana com o seu negócio, presta atenção na pergunta, hein? Qual que foi a habilidade que você teve que desenvolver empreendendo que você não tinha trabalhando para as outras pessoas? O comercial. O comercial? Porque eu não negociava contrato. Né? Então, eu já chegava com um contrato pronto. Então, eu falava, nós vendemos esse contrato, vendemos esse projeto, e você vai trabalhar nele. E essa foi a dificuldade inicial. Porque o cliente chamava e falava assim, beleza, para mim era chegar e trabalhar. Aí ele chamava, não, vamos sentar na mesa, eu preciso ver qual é o projeto que a gente vai fazer, vamos conversar sobre o projeto primeiro, vamos negociar. E isso eu não tinha essa habilidade, né? Eu tive que ir aprendendo com o tempo. Então chegava, é uma coisa diferente, eu vou ter que negociar quanto que eu cobro, será como que eu faço isso, porque eu não tinha essa prática, né? Com o fato de trabalhar para os outros, eu era CLT, e aí você tem seu salário no final do mês, ele vendia e te falava, olha, você tem esse cliente para atender, esse na segunda, esse na terça, esse na quarta, e vamos em frente. Chegava lá só para trabalhar. E aí eu tive que aprender que eu tinha que chegar primeiro para negociar. Né? Então, essa foi uma das dificuldades e uma coisa que eu tive que ir aprendendo também com o tempo aí. E aí, assim, voltando lá, né, nas minhas escolas japonesas e italianas, foi que eu peguei as ideias para desenvolver esses projetos e essas documentações, esse planejamento, essa documentação para entregar um projeto muito bem feito. E hoje, graças a Deus, todo mundo gosta muito dos projetos. Engreneiros, mais uma aula aqui do Emerson. Simples. Não existe receita mágica. Se você... A primeira coisa, o que você é ruim? Você tem que aceitar que você é ruim em alguma coisa, não tem problema nenhum. Partindo deste princípio, estude, aperfeiçoa aquilo que realmente precisa. Nós temos uma essência aqui, Emerson, de falar no Engrena, sobre as pessoas que elas compram cursos que não tem nada a ver com o momento dela, vai em seminários, treinamentos, workshops que não tem nada a ver com isso. E eu acredito que quando você tomou a decisão de empreender, você tinha uma ideia, mas não tinha experiência. Beleza? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Crenças limitantes é uma coisa que vem na nossa cabeça todos os dias, né? Pensar, mas todo dia é matar um ali, um dragão, um demônio, seja o que for. Quais que foram as crenças mais fortes que vieram na sua cabeça que você teve que falar assim, opa, não, se eu tiver essa ideia que não vai dar certo o meu negócio? Quais que foram e como que você fez para não se deixar a escutar opiniões de pessoas que não fizeram nada na vida? A gente teve algumas dificuldades com esses sócios meus, por exemplo, uma eu acho que eu posso falar hoje porque ele já até separou, mas a esposa dele, toda a reunião que a gente fazia questão de fazer reuniões nas casas, né? E a esposa dele era, não vai dar certo, isso não vai... Sabe? Negativo ao quadrado. Como que vocês estão fazendo isso com o meu marido? Tirou ele da empresa que ele ganhava, tinha o salário dele, e no final do mês a gente não tem a segurança. E você fica com esse pé atrás, né? Você vira e fala assim, cara, eu sei o que eu tenho que gastar. Eu sei qual que é o meu gasto fixo todo mês, né? As minhas compras, eu tenho meu gasto fixo. Eu tenho que fazer pelo menos para ele. E como fazer? Né? E isso era uma dificuldade. Só que na hora que você chegava, no meio do mês, 20 dias do mês, você conseguia ter feito para aquele custo fixo, você fala, não, graças a Deus, agora é o que vai sobrar. Hoje eu já não penso assim, hoje eu já não tenho esse pensamento, mas no início, eu acho que até por causa dessa forma de pensar, dessa ex-esposa de um sócio, trazia a gente muito para baixo, sabe? Sim. A gente ficar, e não era só eu, todos os meus sócios fazem, será que ela tem razão? Será que a gente vai conseguir pelo menos pagar as nossas dívidas fixas que a gente tem? Essa é clássica, né? E era uma dificuldade, coisa que eu não encontrei em casa. Minha esposa sempre foi assim, uma batalhadora,
E tudo que eu fiz na vida, ela me apoiou. Qual é o nome dela? Claudete. Claudete, muito obrigado por você não ter desistido desse cara aqui, que hoje está vindo aqui ajudando centenas de dezenas de empresários e empreendedores. Não te conheço, mas já sou seu fã. Muito obrigado. Então, ela sempre me colocou para frente, sabe? Ela virava e falava, ó, não pensa negativo, vai em frente, você está fazendo o que você sabe, não tem como dar errado. Legal. Você domina o que você faz. Isso te dá força, né? Todo dia, na hora de sair de casa de manhã para trabalhar, ela falou assim, olha, põe na sua cabeça que você vai lá para brilhar. Você sabe o que você está fazendo. Então, você vai lá para mostrar para o cliente que você sabe o que você faz. E isso te dá muita força. E aí você já chega pensando de forma diferente, você já chega com outro ânimo. E aí, graças a Deus, deu muito certo e está dando muito certo. Muito bom. Deixa que eu procuro é um nome assim... cara, como que você teve essa ideia, esse nome? Como que surgiu? Bom, foi numa brincadeira, né? Quando eu falei que eu tinha ideia, né, que eu estava começando a pensar, eu disse que eu planejo tudo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso de um nome que seja marcante, né? Que crie um slogan para ela, né? Alguém tem que conhecer e tem que falar, né? Como as marcas mais famosas hoje no mercado, você vê o slogan, você vê a cor dela, você sabe que empresa que é. Exatamente. E eu pensei na mesma coisa. Então, a empresa foi lançada em 2021, fevereiro de 2021. Só que eu registrei o nome Deixa que eu procuro em 2013. Olha só. Em 2013, eu comecei a pensar em 2011. A primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho que ter uma marca forte. Eu tenho que ter um nome que seja forte e que fale por si próprio, né? E aí, eu pensando e brincando, um dia eu estava em casa brincando, aí meu menino estava novo ainda, ele perdeu a bola dele. Aí eu brinquei com ele, falei assim, deixa que eu procuro para você. Aí eu falei, caramba, esse nome é forte. Sensacional. Aí eu fui e registrei. Isso foi no final de semana, na segunda-feira, eu registrei o nome. Falei assim, eu vou registrar esse nome que um dia eu vou usar ele para alguma coisa. E eu quero que pelo menos comece pela plataforma de pesquisa de peça. E aí a gente, com essa brincadeira, surgiu o nome e aí surgiu o slogan, né? Tá esperando o quê? Deixa que eu procuro para você. E é o slogan que a gente faz propaganda na rádio hoje. É o slogan que eles usam, né? Eles anunciam a nossa plataforma de segunda a sexta. Desculpa. E toda vez que eles fazem propaganda, eles perguntam, tá esperando o quê? Deixa que eu procuro para você. E é com isso, a gente quer que fique uma marca conhecida. Eu quero que, quando alguém pense em procurar a peça, pense na Deixa que eu procuro. Muito bom. E quais que são as soluções que a sua empresa resolve hoje? Bom, a gente procurou alguma coisa que era diferente de mercado. Sim. Né? Então, o mercado hoje entrega aquilo que o fornecedor anuncia. Sim. Né? Mesmo um fornecedor que é especialista numa área, num segmento ou numa marca, ele não consegue anunciar num site dele todo o estoque que ele tem. Então, essa foi a primeira coisa. Eu falei assim, ele não tem que anunciar a peça. Eu tenho que saber qual que é o segmento que ele fornece. Né? Então, hoje um fornecedor, para que se cadastrar na nossa plataforma, ele faz o cadastro e ele fala quais as marcas que ele trabalha, qual o segmento que ele atende e se ele trabalha com peça nova ou usada. Só isso. A partir daí, toda pesquisa que é feita, a gente pergunta para o cliente só o que você está procurando, para que carro que é, qual o ano desse carro e o contato dele, porque eu preciso achá-lo. Né? Com essas perguntas, eu consigo filtrar o segmento para o fornecedor e eu entrego para o fornecedor só aquelas pesquisas que são feitas no segmento dele. Então, por exemplo, eu não vou mandar para um ferro velho, para um desmanche, uma peça de um cliente que está procurando só peça nova. Sim. Né? Eu não vou mandar para uma concessionária um cliente que está procurando só peça usada. Então, a gente faz esse filtro e eu mando para o cliente. Ele tem um aplicativo e um site também que ele trabalha, porque eu tenho esses dois
modelos de fornecedores. Né? Eu tenho aquele fornecedor que fica atrás de um computador e fica caindo para ele ali as pesquisas, mas eu tenho aquele fornecedor que ele está no meio do pátio dele, às vezes desmanchando um carro, às vezes contando o estoque dele, e aí chega uma notificação no celular dele. Na notificação ele clica, vai para dentro da minha plataforma e fala assim, olha, o Emerson está procurando essa peça aqui, você tem? Ele vai lá, olha se tem e já responde, eu tenho. A partir daí, eu mando para ele tanto o contato do cliente que está querendo a peça, como mando para o cliente o contato desse fornecedor que respondeu que tem. Né? Porque eu só mando para o cliente aquele contato de quem responde que tem a peça. A partir daí, eles entram em contato entre si e negociam, fazem a negociação. E toda a ideia foi sua? Toda a ideia foi minha. Cara, que genial. O que você fez pra comemorar depois que deu certo, assim? Tipo assim, cara, eu tive uma ideia, assim, o bilhete da Mega Sena da ideia. Como que foi acertar? Porque você foi muito cirúrgico, muito preciso entre ter uma inteligência, entre pensar o que realmente a pessoa quer e linkar de fato com fornecedores que faz sentido para a pesquisa da pessoa. Sensacional. Se você fosse Uber, eu ia te dar 5 estrelas agora, tá? Muito bom. Só para melhorar aqui a minha pergunta, essas ideias elas foram construídas ao longo do tempo ou sempre você teve esse processo certinho mesmo? Não, foram construídas ao longo do tempo. Porque a ideia ela começou muito complexa. Eu pensei numa ideia de achar a peça e entregar essa peça para o cliente. Né? Só que, com o tempo e com a ajuda desse grande amigo meu, ele me colocou em contato com fornecedores de autopeças, onde ele falou assim, conversa com eles, passa a ideia para eles, que eles são detentores do conhecimento do negócio. Né? Então, eles vão te falar qual que é a melhor forma. E aí, conversando com esses profissionais, eles viravam para mim e falaram assim, olha, você tem uma grande dificuldade. Se você for comprar a peça na nossa mão, vai depender muito do modelo da peça para esse cliente. E, na grande maioria, o cliente não sabe qual que é exatamente a peça que ele precisa. Ele sabe que ele precisa de uma engrenagem para o câmbio, mas ele não faz ideia quantos dentes que é, se ela é milímetro, se ela é polegada. Depende muito do ano, depende muito do modelo, e aí você vai ter dificuldade. Aí foi que começou a surgir a ideia. Bom, tá, beleza. Então se eu só te mostrar o que o cliente precisa, você consegue responder? Eu falei assim, a maioria das vezes a gente consegue. Se não conseguir, se chegou uma pesquisa que faltou informação, a gente responde que tem, entra em contato com o cliente para acabar de tirar essas dúvidas, né? E a gente acaba ajudando ele, e mesmo que for uma peça que a gente não tem, a gente passa para ele a numeração. Fala, olha, então agora você vai procurar com essa numeração. Que legal. E aí, quando ele passa essa numeração para o cliente começa a pesquisar com aquela numeração. E aí fica mais fácil para encontrar no mercado. Então, e aí começou com essa ideia. Eu comecei... Bom, esse é o pulo do gato. Né? No início, num primeiro momento, a gente pensou, não, vamos pedir a foto, o cliente, e a gente manda a foto para o fornecedor. Aí ele virou e falou assim, olha, deixa eu te falar. Vai dar muito trabalho. Eu atendo 1000 WhatsApps por dia. Uau! Se chegar aqui um monte de foto, vai carregar meu WhatsApp, eu não vou conseguir abrir. Então, e eu não sei se eu vou ter todas essas fotos. Então, aí a gente tirou isso da cabeça, falou, não, beleza, não vamos fazer isso, não vamos mandar foto. E aí a gente falou, aquele que responde o cliente, né, fala assim, eu tenho, ele entra em contato e fala, me manda a foto. Aí sim, ele vai filtrar aquilo que ele quer e ele só vai receber as fotos daquilo que ele acha que pode atender o cliente. E aí começou um negócio mais clean, mais limpo. Hoje a nossa plataforma não pesa nada o celular do cliente, tanto é que a hora que eu encontro, ele responde que tem, ele clica num ícone dentro da nossa plataforma, ele vai automaticamente para o WhatsApp e chama o cliente automático e já negocia diretamente pelo WhatsApp. Hoje o WhatsApp é o mundo, né? E negocia direto por ele. E aí ele troca informações lá dentro, troca fotos lá dentro e acaba atendendo o cliente. Hoje a gente tem um retorno de cliente muito, mas muito bom. Isso que eu iria perguntar.
Quantos negócios são fechados no dia? Quantos parceiros você tem? Quantos acessos? Você tem isso, uma média assim de números? Temos. A gente não tem quantos negócios são fechados. Por quê? Não é nosso intuito saber com quem vendeu. Ah, legal. Eu não fico sabendo quem vendeu. Mas a gente tem alguns números que são bem chamativos. Sim. Hoje a gente tem 4 mil fornecedores cadastrados. Uau! Os nossos fornecedores são todos homologados. Sim. A gente não aceita atravessador e muito menos estelionatário. Então, um fornecedor para cadastrar na nossa plataforma, ele faz um cadastro e esse cadastro cai bloqueado. E aí eu recebo uma mensagem falando assim, olha, chegou um novo cadastro para vocês. E aí a gente faz toda a validação desse fornecedor. A gente valida o CNPJ, o CNPJ tem que ser ativo, o KNAI dele tem que atender veículos automotores, ele tem que ser conhecido no mercado. Se for um fornecedor novo, a gente visita para ver se realmente é lojista, se ele realmente tem estoque, porque se for um fornecedor conhecido, a gente não faz a visita, mas a gente liga para os representantes da empresa, para os profissionais, para os proprietários, e entra em contato, fala, eu não sei se você nos conhece, nós somos uma plataforma assim, assado, dessa forma a gente é uma plataforma inovadora no mercado e o seu gerente fez um cadastro na nossa plataforma, o nome dele é esse. Você está sabendo? 90% das vezes o empresário veio e falou, não, foi eu que pedi. Mas agora eu vou ter que fazer uma pergunta que minha língua até coçou, tá? Quando você depara com alguém que não é de índole, os espertinhos, como que a empresa procede? Você vê que o cara foge completamente das diretrizes da empresa. Como que vocês se comportam? Quando é estelionatário e ele tem prisão decretada, a gente entrega ele para a Polícia Civil. Uau! Isso acontece muito? Acontece. É mesmo? Acontece. Que isso, Às vezes a gente encontra com o estelionatário que não tem prisão decretada, ele não tem BO. Então, nesse caso, a gente não tem o que fazer, a gente só entra em contato e fala, me desculpa, mas aqui você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir se cadastrar aqui, a gente é uma plataforma que faz todo o filtro, você tem que ser lojista e não tente novamente entrar aqui, porque nós não vamos deixar novamente. Aqui você não vai conseguir se cadastrar. Isso por telefone? Então ele já sabe que perdeu, né? Ali quando é estelionatário, ele nem tenta mais. Ele sabe que a gente descobriu e ele nem tenta mais. E eles fazem isso por qual intuito de tentar o cadastro ali? Ele responde o cliente, igual você tem hoje nos sites de pesquisa. Ele responde que tem, negocia com o cliente, fala que vai entregar, pede o cara para pagar por Pix, depois que ele paga por Pix, ele some. Poxa. Né? E na nossa plataforma ele não consegue fazer isso. Que legal. A gente, pra não te falar que a gente nunca teve problema, eu já tive um problema. Mas eu vou te contar a história até porque é muito legal. A gente tem um canal de contato com todos os clientes. Uma vez um cliente entrou em contato com a gente e falou que ele tinha feito um Pix para um fornecedor e que não tinha recebido a peça. E aí nós perguntamos que fornecedor que era. E assim, nos causou muita estranheza, porque era um fornecedor muito idôneo, sabe, muito conhecido no mercado. Eu falei, gente, mas não é possível, sabe? Aí, beleza, eu tentei entrar em contato com ele também, o telefone não atendia, mas não é possível. O que aconteceu alguma coisa? Aí eu fui na casa dele. Aí quando eu cheguei na casa dele, a esposa dele me atendeu, falou, não, ele tá internado. Ele sofreu um AVC, tá internado, tem 15 dias que ele tá internado. E tá sem contato com o mundo. Eu falei, nossa. Aí eu entrei em contato com o cliente, expliquei para ele, falei, olha, infelizmente foi um problema de saúde, você quer que a gente te devolva o seu dinheiro para você comprar com outro? Depois eu converso com ele. Esse cliente entendeu, falou, não, cara, não precisa, problema de saúde, para ficar tranquilo, a peça que eu precisei, eu falei assim, ele é idôneo? Eu falei assim, eu te garanto, ele é idôneo. Eu falei, não, então pode deixar que eu espero. 15 dias depois ele me respondeu, falando assim, o cara mandou a peça para mim. Que legal. Aí eu falei, então ele voltou, aí eu falei, cara, do nada, saí da empresa, fechei a empresa, na hora que eu entrei no carro, eu sofri um AVC dentro do carro. Aí a sorte é que eu estava na rua, tinha ligado o carro e o pessoal viu. E aí chamou a ambulância, eu tive que ir para o hospital e realmente foi um AVC, mas graças a Deus passou e tô aí de novo. Falei, que bom, cara. Graças a Deus deu tudo certo. Foi o único problema que a gente teve quanto a isso, né? Mas a gente
justamente por causa disso, a gente tenta filtrar demais. Né? São muitos fornecedores que tentam se cadastrar, e principalmente agora na semana retrasada, houve a feira de autopeças em Belo Horizonte. Uhum. E foi o boom. Um boom que a gente recebeu mais de 1.000 solicitações de cadastro. Uau! E aí foi uma dificuldade danada, a gente filtrando muito, 50% era golpe, e aí a gente afasta, a gente pede para não entrar, e os outros 50% a gente não conseguiu ainda validar todos ainda. Entendi. Porque que problema bom para resolver, né? Porque a gente faz muita questão, eu faço questão de conhecer o cliente. Sim. Então, se ele é conhecido no mercado, e hoje, isso nos ajuda muito. Eu tenho alguns parceiros, são fornecedores que apostou na ideia desde o início, que são empresários muito conhecidos no mercado, nesse ramo, e aí, quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo para eles. Falo assim, olha, fulano de tal está se cadastrando, você conhece, cara, pode aceitar, esse aí eu conheço e pode aceitar que eu dou aval para ele. Outros ele vira e fala, nunca vi falar, não conheço, toma cuidado. E aí já aconteceu dele falar e eu fui atrás para ver, era de uma empresa muito conhecida, mas que estava abrindo um outro segmento. Sabe? Aí eu fui entender e falei assim, você conhece a empresa? Eu falei, conheço. Falei, pois é a mesma dona. É a mesma. Aí acabou entrando, mas eu faço questão de ir lá visitar, conhecer. Muitas vezes eu rodo o estoque do cara, porque essa era a ideia inicial. Fazer com que o lojista conseguisse girar o estoque dele, porque esse é um grande problema na autopeça. Como eles trocam demais as peças, o número de série do carro, a peça se troca, a cada 6 meses tem uma peça nova, ele compra e aquilo fica parado. E ele não anuncia, porque não é uma peça que está no mercado. Então, não faz sentido ele anunciar, porque ele vai gastar muito para um público muito pequeno. Sim. Só que existe, né? Existe esse público. E essa era a ideia, era achar esse fornecedor que tem essa peça parada para esse cliente que precisa, que tem muita dificuldade de encontrar. E quando a gente começou, essa foi a pegada, porque a gente encontrava muito fornecedor que já tinha procurado para todo lado a peça que ele precisava e não tinha encontrado. Já não encontrei mesmo, vou jogar ali na deixa que eu procuro, deixa eu ver. E essa é a outra pegada nossa. Nenhum cliente fica sem resposta. Nenhum. A gente responde todos os clientes em menos de 24 horas. Isso que eu iria te perguntar, e eu estou assim encantado com uma parte da sua empresa que além de ser extremamente raro, isso me mostra que a sua empresa ela é organizada e tem cultura. Você faz visita, tem essa preocupação em fazer um diagnóstico, uma anamnese bem detalhada dos possíveis dos fornecedores. Agora me diz uma coisa, como que você mantém assim um equilíbrio emocional e uma saúde mental para de fato preocupar com cada fornecedor ali, de ir visitar, de ligar? É você que faz esse contato, é você que faz as visitas, porque imagino que o seu dia deve ter 68 horas, né? E sem falar que eu tenho outra empresa, né? Porque eu tenho que tocar outra empresa também. Mas, não, eu tenho uma equipe, né, que trabalha comigo, equipe pequena, mas é uma equipe que trabalha comigo. Sim. Que as visitas, por exemplo, são eles que fazem. A não ser que seja, por exemplo, essa outra empresa que eu te falei que não era conhecida, que a gente não sabia quem era, essa acaba eu indo, né? Eu vou para identificar, para entender. Eu já fui num fornecedor em Valadares, uma vez, que ele se cadastrou para peça de Audi. E ninguém conhecia e o endereço que ele colocou foi zona rural. Ué. Eu falei, gente, mas não é possível. E eu tenho um outro cliente lá da minha outra empresa lá em Valadares. Esse cara eu falei com ele, olha, você me desculpa, mas a gente não te conhece, não tem nenhum BO para você, seu nome não tem nada contra o seu CPF nem seu CNPJ, mas infelizmente a gente não te conhece. Eu
te peço um prazo, porque eu tenho um cliente para visitar aí da minha outra empresa e eu gostaria de te conhecer. Tranquilo para fazer? Não, tranquilo, beleza. Aí, no outro mês, eu fui visitar um cliente em Valadares e eu liguei para ele. Falei assim, olha, eu tô aqui em Valadares, posso ir te conhecer? Pode vir cá. Mas você não vai achar? Vai na BR em tal lugar assim, que eu te busco lá. Eu falei, gente, esse negócio tá... Essa história tá muito mal contada. Tá meio estranho. E aí ele me buscou na BR, eu fui seguindo ele foi entrando por um condomínio. Eu falei, gente, que lugar é esse? Quando eu cheguei lá, esse cara deve ter, no mínimo, uns 200 áudios no meio do mato. No meio do mato, assim. Aquele monte de áudio desmontado. Aí ele falou assim, isso aqui é meu estoque. Cara, como que você controla isso? Aí ele falou, tá vendo que eu tenho filas? Eu falei assim, tô vendo. Eu falei, pois é. Tem aqui pra você ver. Aí ele me levou num computador, falou assim, tá vendo essa planilha do Excel aqui, ó? Cada coluna aqui é uma fila minha. E cada linha eu vou colocando que carro que é. Então, quando alguém procura uma peça, eu jogo aqui, dou um Ctrl L aqui e mando procurar. Falo, opa, achei o carro. Aí, para ver se eu tenho aquela peça ainda, eu vejo qual que é a posição que ele tá, eu vou lá no meio do mato procurar para ver se eu tenho a peça ainda. E se eu tiver, eu vou lá e respondo pro cliente. Falo, eu tenho. E aí acaba a gente do Brasil inteiro me procurando. Aí, e realmente, assim, tem peça de áudio que só ele tem, sabe? Principalmente os áudios antigos de 2003 para trás, só ele tem. Ninguém tem no mercado. Então, e ele vende pro Brasil inteiro. E ele acaba participando de leilão no Brasil inteiro para comprar esses áudios antigos. E foi uma surpresa muito grata. Eu fui com muito receio, com muito medo. Sim. E foi uma surpresa muito, mas muito grata. Porque é um cara hoje que atende muito e tem um preço muito bom. E acaba atendendo muito bem. E a gente tem muito isso. Por exemplo, a gente tem fornecedor do Rio, fornecedor de São Paulo, da Bahia. E aí, Rio Grande do Sul tem muitos. Aí o cliente, quando responde de lá, ele manda uma mensagem para ele, fala, posso confiar? Posso comprar? Eu falo, não, pode, esse aí pode confiar. E a gente tem isso. Eu gosto muito de falar o seguinte, nenhum cliente que pesquisa na nossa plataforma fica sem resposta. Isso é legal. Se a peça existir, eu garanto que a gente encontra. Se não encontrar, a gente sabe quem fabrica. Então a gente sempre vai encontrar. Então, Você acredita que esse é o maior diferencial da sua empresa? Sim. Primeiro, esse contato que a gente tem com o cliente. Sim. Nenhum cliente fica sem resposta. Todo cliente que pergunta, a gente tem um WhatsApp direto, que é o WhatsApp, quando ele faz a pesquisa, a gente envia um WhatsApp para ele e fala, sua pesquisa já está no mercado, qualquer problema, qualquer coisa que você queira, pode usar essa ferramenta para entrar em contato com a gente. Todos os clientes que perguntam alguma coisa, a gente responde. Tudo. Tudo que pergunta é respondido. Então, a gente tem esse canal direto com ele e a gente garante para ele que a gente vai procurar a peça e que a gente vai encontrar. Só que a partir daí, eu não sei se ele negociou com o cliente, né? Porque aí já não é intuito nosso saber com quem ele negociou. Você faz uma ponte inteligente. Exatamente. Entendi. E a partir daí, hoje a gente tem uma média de 200 pesquisas diárias, onde a gente encontra os fornecedores, possíveis fornecedores, potenciais fornecedores que podem atender. Por que potenciais? Por causa disso. Infelizmente, 90% das pesquisas, o cara pesquisa muito superficialmente. Né? Hoje a gente teve um problema desse, por exemplo, um cliente respondeu, todos os fornecedores que me responderam não têm a peça. Mas que peça que é? Era até uma peça simples, era uma coifa para um cruise. Só que a coifa do cruise depende muito da quantidade de dentes que a engrenagem tem, se o carro é automático, se o carro é mecânico, e ele só colocou assim, coifa para o cruise. E o pessoal que respondeu para ele, respondeu para perguntar, se o carro é automático ou mecânico? Quantos dentes tem? Aí muitas vezes ela não sei, não, me manda a placa pra gente que a gente vê. E o carro dele era um segmento do Cruze que vendeu só durante 6 meses. Então tem muito pouca peça desse carro no mercado. Sim. E aí todos que responderam para ele não tinha. Eu falei, não, beleza, me manda o que você precisa. Eu falei, posso te passar a placa? Eu falei, pode, me passa a placa que eu acho. Aí pela placa, 5 minutos depois nós achamos a peça para ele. Então ele veio, não, que legal, gostei demais da ideia e tal. E é aquilo que eu falei, a gente acaba se vendendo
por indicação. Sim. O próprio cliente, a gente pede e fala assim, olha, beleza, te agradeço pela confiança, nos indique para os seus amigos, seus grupos. Fala, com certeza a gente está indicando, já estou te indicando aqui, você pode ter certeza. E aí acaba no boca a boca, né? Um passando para o outro. Eu gosto muito de falar uma parte muito importante dentro da empresa, Emerson, que é cultura. Empresa que não tem cultura, ela tem data de validade. E eu percebi que por mais que exista um sistema, um aplicativo, existe por trás ali uma equipe para manter tudo funcionando também. Como que foi para você manter essa cultura dentro da empresa com esse nível de excelência que você fala? Que é tão gostoso escutar você falando isso da tua empresa, que é gostoso que eu falo no sentido de segurança. Que hoje a gente sabe que tem muito picareta, tem muita empresa que promete e não entrega, tem muita coisa, mas está claro que cada detalhe importa. E aí eu te pergunto, você tem concorrente? Não, no mercado hoje não. Não tem concorrente? Não. Gente, mas que delícia! Como que é não ter concorrente? Na verdade, nós somos uma startup. Né? Então, assim, a gente está numa fase que chama tração, que é ficar conhecido. Sim. E o fato de ser uma startup, a gente é totalmente inovador. Não existe nada no mercado que é igual. Então, para o próprio fornecedor, primeiro foi uma dificuldade entrar. Porque existem outras plataformas de forma diferente. Existem plataformas que pegam e falam assim, não, me dá o seu estoque que eu vou vender para você. A gente não quer isso. Eu só falo assim, ó, faz o seu cadastro com o seu segmento, aquele cliente que procurar uma peça do seu segmento, eu te mando, e você responde se tem ou não. Então, assim, primeiro que fica muito light, porque eu posso te garantir hoje que 98% das 200 pesquisas diárias, ela é encontrada em menos de 3 minutos. Uau! E o contato é feito entre fornecedor e cliente, e eles resolvem o problema ali. Qual que é a segurança que a gente tem? Esse filtro que a gente faz no início. Então a gente garante, o fato da gente garantir que todo fornecedor nosso é idôneo e é conhecido e é um lojista que tem estoque, ele acaba resolvendo os problemas lá. Então, às vezes, o cara quer uma peça usada, ele compra a peça usada, chega lá, a peça não está funcionando. Eles resolvem sozinho, sabe? Ele entra em contato com o fornecedor e fala, cara, a peça não está funcionando. Não, traz aqui que eu troco para você. Então, assim, o que vem até a gente é o mínimo do mínimo, sabe? É aquele que, por exemplo, é igual esse exemplo. Por exemplo, hoje, a hora que eu saí de casa, tinha 213 pesquisas. Eu tive um cliente das 213 pesquisas, que mandou mensagem para a gente e falou assim, olha, todos os fornecedores, tinham 5 fornecedores que tinham respondido para ele que tinha a peça, todos os fornecedores não têm o que eu quero. Aí eu falei, não, beleza, manda pra gente o que você tem, então me manda a foto do seu, cara, eu tô longe. Eu falei, não, você pode me passar a placa do seu carro? Se você passar a placa do seu carro, eu encontro para você. Eu falei, não posso. Ele me passou a placa, eu disparei para os fornecedores do segmento. Em 2 minutos, 3 me respondeu, eu tenho. E aí eu mandei para ele. Falei assim, ó, tá aí. Aí 5 minutos ele me respondeu, eu já fechei negócio. Falei, que legal. Que legal. Estamos quase terminando 2024. A meta de cadastro, por tão organizado que você é, tenho certeza que você, no começo do ano, você colocou uma meta de cadastros. Ou de clientes ou de fornecedores. A pergunta é, a meta está batida? Você já explodiu a meta? Qual que é a perspectiva de cadastros dentro da plataforma? Sim. Bom, no início desse ano, a gente tinha 1.200 fornecedores cadastrados. A gente tinha uma média de 50 pesquisas diárias. Uau! Eu tinha colocado como meta a gente chegar até o final do ano com 2.000 fornecedores e com 100 pesquisas diárias. E a gente já bateu isso em julho. Em julho nós batemos essa meta. Então, aí você revelou a meta. Óbvio que você explicou aí, né? Assim, não, essa meta aí já tá mamão. Então, assim, em setembro, a gente já estava com 200 pesquisas diárias. Atingindo, em setembro, estava atingindo 3.800 fornecedores. 2.800 fornecedores. E aí, quando aconteceu agora a feira de autopeças, aí que estourou mesmo, aí que o negócio estourou mesmo, que ultrapassamos 4.000 fornecedores cadastrados e mantendo mais de 200 pesquisas diárias. Por que a média de 200 pesquisas diárias? De segunda a sexta-feira,
a gente tem 300, 350 pesquisas. Só que final de semana cai demais. Final de semana dá 30, 50 pesquisas. Então, nossa média vai lá embaixo. Mas se eu for contar durante a semana, são mais de 300 pesquisas diárias por dia. Vamos criar um cenário aqui que vai chegar. Como que você acredita que vai estar tendo 10 mil fornecedores e 5 mil pesquisas diárias, cara? Bom, esse meio virtual, ele é meio que... Como é que eu posso te dizer? Ele tem alguns controladores, né? Tem alguns donos, vamos colocar assim. Eu sei que eu não vou conseguir manter essa plataforma muitos anos, muito tempo. Então, tudo foi planejado, eu planejei tudo, e a gente tem nos procurado demais investidores querendo levar a plataforma para nível Brasil. Eu já tive até um investidor que me procurou, falando que gostaria de levar isso para o mundo. Só que eu acho que não está no momento ainda, sabe? Eu preciso que a marca fique muito forte. Legal. Eu preciso que o nome seja muito forte. E existe uma máxima entre empresários no Brasil. Tudo que dá certo em Minas, dá certo no Brasil. Porque o mineiro é muito desconfiado. É verdade. Sabe? O mineiro é muito, mas muito desconfiado. Nós temos dois grandes problemas. Além de ser desconfiado, a gente é muito imediatista. Muito imediatista. Então, por exemplo, onde que a gente tem conseguido pegar o cliente? Às vezes ele está com o nosso aplicativo na mão ali, né, que eu tenho um aplicativo para busca e um para fornecedores. E tem o site para os dois também. Às vezes ele está com o aplicativo na mão, ele acabou de fazer a pesquisa, na hora que ele acabou de enviar, que ele fecha o nosso aplicativo, já chega o WhatsApp para ele e fala, eu tenho. Então, assim, ele, sabe... ele assusta ele assusta com a velocidade do negócio. E aí ele vira, não é possível que eu já estou recebendo isso, e começa a pingar para ele, pingar. Isso foi uma grande dificuldade no início, porque como era uma coisa muito nova, o fornecedor não tinha essa mania de ficar respondendo dentro daquele momento. Até que eu consegui conversar com os fornecedores e falar assim, cara, quanto mais rápido você responder, a probabilidade de você fechar o negócio é muito grande. Imagina que o cliente está ali com o celular na mão, ele acabou de fazer a pesquisa, se você mandar a pesquisa para ele, já vai negociar com você. Então, você não deu tempo nem dele tirar o celular da mão. E aí eu consegui colocar isso na cabeça da maioria dos fornecedores e hoje está muito rápido a resposta. Então estão respondendo muito rápido. É óbvio que a gente tem alguns incentivos para isso, né? Então, quais são os incentivos? A nossa plataforma, ela paga comissão para os fornecedores. A gente, do valor da mercadoria, quando ele consegue vender, ele nos manda um print da pesquisa e um print da nota. E aí a gente paga para ele 2% de comissão do valor da mercadoria que ele vende, que foi oriunda da nossa pesquisa. Por que oriunda da nossa pesquisa? A maioria das vezes, 90% das vezes, o cliente acaba comprando mais. Sim. Então ele pesquisa uma peça e compra outras. E aí ele me manda e quer que eu pague. Eu falo, olha, infelizmente, até para mim explicar para a minha contabilidade a retirada, eu preciso te pagar a comissão da pesquisa que foi feita da nossa plataforma. E aí eles entendem, falam, não, beleza, tranquilo, não tem problema. Mas isso é um chamatriz. Outro, por exemplo, a gente sorteia, a gente faz um sorteio de Pix de R$500, então a gente acaba fazendo, no mínimo, 6 sorteios por mês. Que legal, cara. Como que a gente faz isso? Olha, para você participar do sorteio, semana passada teve sorteio. Nós sorteamos semana passada 4 prêmios de R$500. Para você participar do sorteio, o sorteio vai ser feito na sexta-feira às 8 horas da noite. Só que você vai ter que ter respondido todas as pesquisas que caíram para você até às 17 horas. Se você, quando a gente sorteia e pega o nome, a gente vai lá e olha. Sim. Se ele não respondeu, ele perde o prêmio. E aí a gente faz questão de mostrar para ele, falar, você foi sorteado, mas você perdeu o prêmio porque você não respondeu tudo. Para incentivar ele a responder. Sim. Sabe? Final de ano, no nosso primeiro ano, a gente sorteou 3 viagens com acompanhante para o litoral.
O ano passado nós sorteamos 3 prêmios, um de 5 mil, um de 3 mil, um de 2 mil. E esse ano a gente quer bater essa meta, a gente quer aumentar esse prêmio, a gente quer fazer um prêmio melhor aí no final do ano. Com esse tanto de incentivo, quem não se cadastrar, não cumprir pré-requisito, tá perdendo. Verdade. Isso é muito legal. Parabéns pelo incentivo também. Obrigado. Eu converso com empresários todos os dias. E engraçado, cara, que assim, você tá mostrando um lado humano que você tem, a empresa tem, que isso é muito bom, que não é sobre o dinheiro. É sobre a pessoa entender e fazer parte, ela entender que aquilo ali é a importância. E eu prego isso muito nas minhas consultorias também, que o dinheiro, a parceria é legal, todo mundo tá ali, também é por dinheiro, mas essa preocupação em dar incentivos, Emerson, isso tá raro demais, cara. Eu tô numa imersão aí no mercado e que loucura, é muito assim, ó, passou a régua, é produtivo? Continua, não é? Manda embora. Tá muito assim. E a gente tem, isso são os incentivos para fornecedor. E para aumentar as pesquisas, a gente tem incentivo para cliente também. Olha que legal. Então, por exemplo, semana passada nós acabamos de fazer um sorteio de 3 camisas oficiais. O cliente que foi sorteado pode escolher o time dele e a gente dá a camisa do time de coração dele. Agora com a Black Friday, a gente acabou de lançar uma promoção que a gente vai sortear 3 clientes que compraram peças que foram feitas na nossa plataforma com fornecedores indicados pela gente. Nós vamos dar um cashback de 50% da peça que ele comprou no sorteio, que vai ser feito na semana de 9 de dezembro. No início do ano, a gente sorteia 3 clientes para pagar o IPVA dele. Então, a gente sempre está dando incentivo para que volte, para que tenha mais pesquisas, né? Porque, desculpa. Cliente, para você que tem uma Lamborghini, uma Ferrari, IPVA tá chegando, aí a oportunidade do Emerson pagar, entendeu? A gente brinca porque os clientes que foram sorteados no ano passado eram clientes que tinham carros mais comuns e tal. Aí a gente teve um que virou e falou assim, cara, meu IPVA é X, mas eu não posso pagar porque eu tenho 3 multas e tal. Eu falei, não, manda a multa que a gente paga também. A gente pagou as multas dele, pagou IPVA, pagou tudo para ele, porque o valor era um pouco menor, a gente acabou quebrando o gás. Cara, nossa, ficou alucinado. Pode deixar, eu acho que, se não me engano, ele era de Pompéu. Pode deixar que eu vou fazer propaganda para vocês aqui em Pompéu. E faz com gosto, né? Nós estamos chegando na reta final. Felicidade pop dura pouco, né, Emerson? Mas com certeza nós vamos gravar outros. Eu queria te deixar uma última pergunta. Eu gostaria, assim, da sua mais sincera resposta, e uma resposta bem diferente mesmo. A minha pergunta para você Emerson, qual que é a raridade da deixa que eu procuro? O que só a empresa tem que ninguém mais tem? Esse contato de perto com o cliente e com o fornecedor. Porque eu deixo isso muito claro para todos os clientes e fornecedores. A gente não quer crescer sozinho, sabe? A gente quer parceria, a gente quer parceiros. E a gente vai crescer junto. Então, eu falo para eles, assim, olha, eu não quero ganhar sozinho. Vocês podem ter certeza que todo aquele lucro que eu tiver vai ser dividido com vocês. Então, essa premiação vai continuar, tanto para cliente quanto para fornecedor, porque foi uma plataforma que foi criada por uma dificuldade pessoal, né, que eu tenho certeza que é a dificuldade de quase todo mundo. Mas eu não quero ser o único. Eu não quero me fortalecer sozinho. Para que eu tenha fornecedores ali que sejam parceiros, né, eu preciso repassar um pouco desse ganho para eles, um pouco desse lucro para eles. Então é o que eu deixo muito claro. Eu falo assim, olha, quanto mais lucro tiver, mais prêmio terá, vocês podem ter certeza. E a gente sempre está dividindo isso. E o Emerson acaba de liberar mais uma bênção aqui nas nossas vidas, que a regra é clara, dividir para multiplicar. Com certeza. Sensacional, cara, sensacional. Como aqui no Engrena nós temos a surpresinha, eu deixei uma surpresinha no final aqui, que é o seguinte, você vai participar do nosso quadro. Nós temos um quadro aqui no Engrena que ele chama Papum.
O que é o papum? Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Não vale justificar, é papum mesmo, entendeu? Eu falei e você respondeu. Bora? Vamos lá. Ele deu até uma respirada ali, deu até uma juntada. Alguma dúvida até aqui? Não. Eu também nem sei o que eu vou perguntar, eu só vou perguntar aqui, entendeu? Vamos lá. Eu vou fazer uma contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia. Beleza? Beleza. Preparado? Vamos lá. Nossa, preparado eu não tô não, mas vamos lá. Ah, não, vai. Pô, com uma aula dessa, com certeza vai ser fichinha. Bora? Bora lá. 3, 2, 1. Amor. Família. Saúde. Tudo na vida. Responsabilidade. Ter responsabilidade é saber aquilo que você faz e com o pé no chão sempre. Gratidão. A família, a Deus, sempre. Emerson na infância. Uma pessoa muito tranquila, com muita dificuldade, mas sempre com muita crença. Emerson na adolescência. Muito trabalhador. Emerson adulto. Muito família. Arrependimento. Nenhuma. Um hobby do Emerson que ninguém conhece. Viajar. Prato predileto do Emerson. Arroz com feijão e frango com quiabo. Um valor do Emerson que é inegociável. Cara, eu tenho tantos, mas eu acho que a minha idoneidade, sabe, não se negocia. O que o Emerson nunca faria? Puxar o tapete de alguém, pisar em alguém para crescer, nunca. Primeiro dia do Emerson com Deixa que eu procuro. Foi um sonho realizado. Emerson em 2022. Muita dificuldade, muitos desafios. Emerson em 2023. Gratidão, muita gratidão. Emerson até dia 31 de dezembro de 2024. Continuo com muita gratidão. Minha vida é gratidão sempre. Emerson em 2025. Muitos planos para o futuro, mas com certeza com Deus na frente e família sempre. Deixa que eu procure em 2025. Se Deus quiser, no Brasil todo. Defina com uma palavra os seus fornecedores. Amigos, parceiros. Defina em uma palavra os clientes dos seus fornecedores. Grandes parceiros. E esse foi mais um Papum. Ufa! Deu uma... Papum, né? Bem assim, rapidinho. Bem rapidinho. Emerson, obrigado pela participação. E eu queria declarar e profetizar uma coisa que está no meu coração para você. Eu tenho uma sensibilidade muito grande e toda a nossa conversa aqui, você me mostrou uma coisa muito linda, que é caráter e um brilho. Sabe, isso é muito raro para quem tá no mercado, entende, toma porrada todo dia igual eu. E eu queria, assim, declarar na sua vida que você nunca perca o brilho do primeiro amor. Com certeza. Que essa sua luz, ela transcenda para os seus clientes, para quem consome dos seus clientes, para a sua empresa, que isso é uma outra raridade sua. Continue assim, cara, é lindo de escutar, é prazeroso estar na sua presença, dá pra sentir paz conversando com você, dá pra sentir tranquilidade e confiança. E hoje a sua empresa está num momento, eu tenho certeza que bem perto, você vai estar num lugar que você nunca imaginou que iria estar, porque dá pra ver a transparência em você. E eu declaro isso, que você nunca perca isso, cara. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade. E como que te encontra? Deixa aí os recados, as redes, um telefone. É só procurar no Instagram, Deixa que eu procuro. É o primeiro que aparece lá. Meu telefone é 319-9202-4583. 24 horas ligado. Fiquem à vontade, precisando de mim, é só chamar. Deixa que eu procuro, é a sua melhor opção, né? E esse foi mais um Engrena Cash. Até o próximo, pessoal.